conversei um pouquinho antes sobre ensino remoto e hoje eu quis falar sobre ensino híbrido, que é uma grande maioria de cidades agora fazendo devido à pandemia e esse volta e não volta das aulas, né, no ensino presencial, se a gente passa para aula remota e continua a aula aí online ou volta no presencial? Essa é a maior dúvida. Portanto, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre o ensino híbrido. Isso é bom? Isso não é bom? Faz bem para a criança? Como que funciona? Como que você, mãe, recebe essa informação de que um dia vai ter aula presencial e outro dia não? Um dia vai ter aula que você vai ver ali a criança indo para a escola, toda arrumadinha lá, encontra com os amigos e tudo. O outro dia ela está lá assistindo aula diante da tela e você ali assistindo, vendo com ela como fazer tudo isso, né? Então, ensino híbrido é essa mistura. Híbrido é uma palavra que mostra que não é uma coisa pura, né? Ela é mistura entre duas situações. No caso, no ensino, situação presencial e situação não presencial. Dentro da teoria das metodologias ativas, nós vemos que o ensino híbrido é usado como uma metodologia de ensino, não é como uma prática decorrente da pandemia como nós estamos vivendo. É uma prática da metodologia, como uma metodologia de ensino usada nas grandes universidades de fora do Brasil, inclusive Estados Unidos é uma das pioneiras, nós temos muitas faculdades e ensino superior aderindo a essa metodologia do ensino híbrido, que é a metodologia ativa. O ensino híbrido, então, ele permite que o aluno se torne protagonista do próprio aprendizado, dentro do conceito de metodologia ativa. Então, vamos aproveitar e entender um pouco mais do que só o que a gente sabe aí, do que a gente está vendo acontecer com as escolas do nosso país aqui, né, do Brasil. O que nós estamos vendo acontecer e o que é realmente ensino híbrido. O ensino híbrido, dentro do conceito de metodologia ativa, ele permite ao aluno pesquisar em casa a sua aula, então tem a aula invertida, tem vários tipos de metodologias usadas para a criança se tornar um pesquisador. Então, ela pesquisa um assunto, um tema, uma abordagem que o professor vai trabalhar, e quando ele vem para a sala de aula, na aula presencial, ele já sabe um pouco daquilo que ele pesquisou. E aí, a atividade proposta pelo professor em sala de aula, no ensino presencial, vai aumentar, vai enriquecer aquele conteúdo, tornando agora um conteúdo mais sólido dentro do saber da criança. A criança terá a oportunidade de fazer liga dos saberes. Que é isso, Selma? Olha aí, liga dos saberes. Eu gosto demais desse termo. Professores que tem que estar atento aí, como podemos fazer ligas dos saberes com as crianças. É ela ter uma experiência, um conhecimento que vai servir de base para outro conhecimento que ela vai aprender junto com a experiência em sala de aula, em ensino presencial. Isso, na verdade, é um ensino híbrido, fazendo parte da metodologia ativa, uma metodologia de aprendizagem que nos leva, de fato, à aprendizagem efetiva. Falando, então, de ensino híbrido, com a perspectiva de pós-pandemia ou de durante a pandemia que estamos vivendo agora, estamos vivendo nesse momento, é o retorno das aulas com a aprendizagem efetiva do aluno sendo colocada muito em risco no momento de alfabetização. O momento de alfabetização exige da criança a interação com alguém para que haja esse aprendizado. Portanto, o ensino híbrido, como está sendo tratado hoje, é
Aula alguns dias presenciais e outros dias online. Aula ensino remoto. É uma mistura de ensino presencial com ensino remoto que as escolas estão chamando de ensino híbrido. Esse ensino pode ser melhorado conforme a criança seja desafiada a, no ensino online, se tornar um pesquisador, se tornar uma criança que vai estar com a sua curiosidade aguçada, para que quando ele venha no presencial, ele realmente aprenda, realmente tenha ali algo a oferecer e algo a aprender. Diferente do que algumas escolas estão propondo, que é aula presencial, alguns dias, daí aquele mesmo conteúdo é passado também online para a criança que não está aquele dia, porque as escolas, para atender 30% da turma, acaba dividindo em três turmas, em três pequenas turmas, aquele ano, né? Aquela turminha daquela série, daquele ano. E aí, cada turma vem uma semana na escola, as outras duas recebem aula online. Portanto, nesse momento do presencial, não pode ser essa mesma aula, a aula online. Por que não pode? Não pode porque não dá. A criança não vai conseguir ficar assistindo uma aula que é para ser presencial. Assistir por TV, assistir no celular, não é participar ativamente. Por mais que a tecnologia proporcione que a criança responda, que tudo, não é a mesma sensação de haver troca, olhares, aprendizagem dentro do coletivo da escola, onde a proposta para a aprendizagem no coletivo tem que ser vivenciada, experienciada pela criança, principalmente na educação infantil. O que é muito sério, o que está acontecendo, é que a criança está sendo colocada em frente às telas, sem ter condições de ficar ali por muito tempo. Não pode, uma criança não consegue ficar muito tempo na frente de tela. Não consegue e não faz bem. Não há aprendizado dessa forma. E se você, professor, está proporcionando uma aula que exige esse tempo grande de atenção da criança, tempo grande que eu digo, já é acima de 15 minutos, acima de 1 hora. Às vezes tem escola fazendo as crianças ficarem na frente da tela por 4 horas. É muito tempo. Isto é impossível segurar a atenção da criança, quanto mais o aprendizado. Aí o que está acontecendo? Por que muitas mães estão chegando até a mim, no meu canal, no meu curso Alfabetizar Brincando? Qual é a queixa das mães? Vamos ouvir as mães, gente, vamos ouvir. Que as crianças não querem aprender daquele jeito porque não sabem. Às vezes o professor, estou falando especialmente na fase de alfabetização, o professor pede para a criança responder por escrito. Se ela ainda não sabe ler, o que vai acontecer aí? Você sabe imaginar. A mãe vai ter que escrever para o filho, ou vai pôr num papel para ele copiar, ou vai soletrar para ele, o que é pior. Porque soletrar para essa criança vai fazer com que essa criança não aprenda mesmo. Ela vai pensar através da cabeça de quem está soletrando para ela, certo? Não dá para a gente imaginar que a educação, principalmente para crianças pequenas, de educação infantil, está ocorrendo dessa forma. E se não voltar como ensino híbrido, continuar no ensino remoto, com aulas online, vocês têm que rever, professor, tem que rever essa aula. Vamos pensar numa aula mais criativa, que envolva a participação da criança na família. Ela está lá na casa. Então, você tem 2 ideias. Ou você passa uma atividade muito gostosa, que a criança participe ali com você, fazendo com que depois dessa aula ela vá se expressar, ela vai fazer uma comunicação com aquele assunto que você fez, ou você está fadado ao fracasso, realmente. A segunda opção é que você atue direto com a mãe.
atue direto com a mãe para ensinar essa mãe a fazer atividade com a criança. Aí você vai começar a provocar o presencial lá na casa. Aí começa aquele conceito de ensino híbrido, da criança ter a curiosidade aguçada por algum adulto ali na casa. Aí o ensino híbrido pode ser uma ótima opção. E o dia que ela vier presencial com você, essa conversa vai ter que haver, vai ter que acontecer alguma atividade que você passou no ensino online, acontecer no presencial, para ela realmente se certificar que aquilo era necessário daquela forma, que ela sabia fazer daquela forma, que ela fez de forma gostosa, prazerosa. Sem o estímulo do prazer, não há aprendizagem. Não há. E o estímulo do prazer tem que vir aguçando a curiosidade da criança. Muito, muito legal o professor que consegue falar com a mãe em casa ou com o pai, que consegue chegar até o adulto, para esse adulto fazer a mediação com a criança. Não há uma aprendizagem sem mediação, gente. A mediação, principalmente na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, ela é extremamente necessária. Então, vamos partir para o lado pedagógico. As condições das crianças que não têm acesso à internet, não têm nem acesso à internet no celular da mãe, não vai receber essa aula nenhuma, nem aula online, nem presencial, essa criança está realmente correndo riscos de ter sequelas, principalmente na alfabetização. Quem dirá se não é no desenvolvimento global, desenvolvimento integral, pois sabemos a importância do desenvolvimento na infância. A neuroplasticidade de nosso cérebro é que permite o aprendizado, mas desde que venha um estímulo adequado para ela. Se não vier esse estímulo adequado, esse cérebro não adianta ter todo esse potencial sem estímulo. Não vai resolver, não vai atender, não vai atender. Eu costumo falar que a gente tem, não sei, falhou a internet aí, acho que voltou. Eu costumo falar que as atividades têm que ser intencionalmente planejadas, mas naturalmente executadas. O que é isso? É a gente planejar pensando na criança, porque na hora de executar, eu tenho que executar junto com a criança, não tratando a criança como se fosse um adulto, como se fosse uma pessoa ali que está totalmente aberta para uma aula, como eu estou fazendo com você, adulto, que está prestando atenção comigo. Você é adulto, você tem um autocontrole, você faz a autogestão da aprendizagem, você seleciona o que você quer aprender da minha fala ou o que você não quer, o que você quiser ignorar. Você faz a liga do saber do que eu estou falando com o seu saber, para daí deduzir e opinar e saber ter sua opinião própria. Mas a criança não. A criança está ali receptora de influências externas, totais. Se forem boas, ótimos. E se forem negativas, ela vai receber também como influência. Ela não faz a seleção, isto é bom, isto eu quero aprender, isto eu não quero. Ela aprende aquilo que é oferecido para ela. Tanto que a gente vê crianças que falam nome feio, crianças que sabem já desde cedo a serem agressivas na fala, agressivas no comportamento, porque imitam quem ela convive. Então, a criança aprende também o negativo. Tudo que é oferecido para ela. Agora, ela desaprende também, ou deixa de se desenvolver com aquilo que é omitido para ela. Porque as aulas remotas, o ensino remoto, não está chegando a toda criança. Não está chegando a todas as crianças. Isso sim é uma preocupação para nós, professores, que querem atingir a 100% dos seus alunos e têm grandes dificuldades. Então, aí tem que apelar. Eu já estive conversando com um pessoal bem do interior, que
conversou comigo assim que tem uma dificuldade de internet, as crianças moram na zona rural muito afastada, e essa professora estava conseguindo, através da ligação do telefone, explicar alguma coisa para a mãe, pedindo para a mãe contar histórias nem que fosse da imaginação, já que não tinha livro, cantar com a criança, brincando, ensinando uma brincadeira, ensinando outra por telefone, para ver se chega alguma coisa para essa criança, porque vocês imaginem se não chegam nada. Então, não dá, nós temos que saber planejar. Planejar aula presencial é diferente de planejar aula online? Claro, totalmente diferente. Se eu planejo a mesma aula e faço da minha aula presencial a aula online, eu não estou pensando na criança online ou não estou pensando na criança presencial, porque eu estou tratando como se as duas estivessem só receptoras. E nós temos que tratar a criança como partícipes da aprendizagem, como autonomia, com autonomia para elas terem ali o domínio da busca do conhecimento. Se ela não tiver essa busca do conhecimento e ficar numa posição apática, receptora, não há aprendizagem. Isso muitos teóricos já provaram, a ciência já provou, que a gente aprende se a gente interagir com o outro. Se nós pensarmos juntos, se falarmos sobre aquilo. Se eu não escuto a criança, se eu não interajo com ela, como eu vou saber o que ela está pensando? Muito menos o que ela está aprendendo. Avaliar essa criança, mas nem pensar, não dá para avaliar. Eu vou avaliar um resultado de uma atividade do qual eu não construí com ela o conceito, o conhecimento, não posso avaliar. E essa construção desse conceito passa por um processo de aprendizagem necessário de interação. E a alfabetização está gravemente afetada. Eu estou recebendo muitas mães com muitas queixas de crianças com 6, 7, 8 anos sem ler. Ontem, uma mãe com uma criança de 9 anos, meu filho é inteligente. Eu sei que ele é inteligente, mas ele não sabe ler. Por quê? Porque não foi ensinado corretamente. Agora eu fico até assim, olha, uma criança de 9 anos, né, não sabe ainda o que aconteceu, se nós estamos indo para o segundo ano de pandemia. O que aconteceu quando ela tinha 7 anos, 6 anos? Será que a metodologia de alfabetização está correta? Será que nós estamos indo em busca de algo que a criança se interessa? A diversidade do interesse da criança, nós estamos conseguindo atrair, chegar junto ali no interesse da criança? Será, gente? Fico questionando, porque realmente nós temos muito a crescer nesse quesito. Tudo bom, e alucineide. Minha preocupação é o retorno, sendo que algumas crianças estão sendo ajudadas com os pais, mas a grande maioria não tem nenhuma ajuda. É uma grande preocupação, porque vai acontecer uma discrepância muito grande em sala de aula, uma discrepância de aprendizagens, uma discrepância que não é mais natural, como quando a gente inicia o ano numa sala de aula, né? Eu me lembro quando eu dava aula e em sala de aula, assim, as crianças falando no começo do ano, de um jeito, cada um falando de um jeito, fazendo atividade de uma forma, outro sabia uma coisa, outro não sabia, aquela heterogeneidade, né, que é cada criança num nível de aprendizagem. E a gente vai acompanhando o ano letivo e vai vendo o crescimento deles, né, e vão meio que se igualando a ponto de todos se alfabetizarem até o final do ano. E agora, a discrepância, quando retornarmos à aula, será muito gritante. Os professores vão ter trabalho, sim. Terão que chegar naquela criança que está com defasagem, que é aquele aprendizado lá ainda no início, que precisa puxar, né? E também sem desestimular aquele que já está lendo, aquele que já está alfabetizado, para ele não ter que esperar o coleguinha chegar no nível dele, mas todos continuarem prosseguindo. Nós não temos que fazer um nivelamento de ensino entre uma criança e outra. Nós temos que fazer com que a criança vá evoluindo, ela em
comparação a ela mesma. Por isso, a avaliação a partir da volta da pandemia é um fator que vai preocupar, sim, a educação. Teremos que rever a educação, porque a avaliação, porque se nivelarmos, queremos padronizar, não vai dar certo, né? Tem um comentário aqui, exatamente, estou no mesmo problema, estou com meu baby com 7 anos, está tão bem e agora travou, não tem foco nenhum, porque ninguém aguenta mais, gente. Então, as aulas online tem que mudar um pouquinho mais, tem que ser mais divertida para as crianças. Eu passei uma atividade, que eu quero dar ideia aqui agora, uma atividade que eu já passei na live já um ano passado, mas eu vou trazer agora com um outro contexto para explicar para vocês como a gente pode transformar uma aula que pode ser presencial em algum momento, com o mesmo conteúdo, e pode ser online de outra forma. Isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, estou com a atividade do Caicai Balão. Sabem a música Caicai Balão? Nós estamos perto de junho, vai entrar festa junina, que gostoso, né? Caicai Balão é uma música do folclore brasileiro, né? Cai, cai, balão. É uma música conhecida pela criança. Ou você pode pegar uma outra música aí da época de festa junina e vai imprimir essa folha, ela está inteirinha, cada palavra está com um sinalzinho para recortar, tá? Você vai imprimir e vai pedir para a criança comparar as palavrinhas. Olha como dá para fazer isso numa aula online. Se você está presencial, a mesma atividade você vai interagir mais com a criança, você está com o material lá, então é diferente. Mas na aula online, você vai pedir para a criança pintar em casa, toda palavrinha cai de azul, por exemplo. As palavras iguais com cores iguais. É essa atividade. Então, balão, toda vez que aparecer balão, ele está laranjado. Toda vez que aparecer a palavra não, está em verde. Aqui é a sugestão, tá? Então, cada palavra, palavras iguais com a mesma cor. Depois, você vai recortar. O legal até é imprimir no papel cartolina, no papel sulfite grosso, 180 gramas, né, que é mais fácil depois da criança manusear a palavrinha, né? Então, você vai recortar para montar a música depois, com as crianças cantando, e com uma música de referência, porque a criança que está na educação infantil, que ainda não sabe ler, ela sabe cantar. Ela memoriza a letra, e aí ela vai cantar com você várias vezes aqui, seguindo com o dedinho. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Aí você vai montar, ela vai montar a música, olhando na folha referência da música. Monta tudo, brinca de montar, pinta de uma cor, das cores iguais, as palavras iguais, e aí ela começa a observar o grafismo, vai observar como que se escreve essa palavra, como se escreve a outra, qual que é igual, vai ver as rimas, sabão, rima com não, né? Mão, e sabão, balão. Então, você vai trabalhar rima, vai trabalhar consciência fonológica para desenvolver essas habilidades. Enfim, com essa... eu deixei esse post-it aqui escrito balão para eu lembrar que se você não quiser imprimir, você pode brincar com post-it. Post-it é uma coisa deliciosa para a alfabetização. Professores, usem, é muito gostoso, porque ele permite uma variedade de atividades. Você pode escrever o Caicai Balão em post-it pequenininho assim, e depois a criança brincar de montar a música também. Ou apenas uma palavra ou outra para colocar em cima da palavra certa. Aí ela vai ver Caicai Balão. Então, aqui o que está escrito, você tirou da música, ela tem que ler balão. É muito gostoso brincar assim, e dá para você fazer isso online. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ensinar a criança a cantar
cantar junto com a mãe em casa, cantar com o pai. Vamos cantar essa música bastante? Vamos. Depois você manda essa folha, porque o professor adora papel, né, gente? Aí manda a folha para a criança pintar as palavras iguais, da mesma cor. E aí você vai ensinar a mãe a fazer a mediação correta. O que eu mais ensino no meu curso é que a mãe sabe estimular o filho. Então, ela sabe ou vai ter que aprender, porque muitas mães têm realmente dificuldade, eles não têm paciência. Tem mãe que fala assim para mim, se ama, eu não tenho paciência. Eu falei, então para tudo. A hora que você está impaciente, para. Mas se você quer realmente ajudar seu filho, você vai aprender a fazer uma mediação correta. Eu ajudo a mãe a fazer a mediação, a falar corretamente, de forma que estimule a criança de fato, que faça a criança brincar, querendo brincar, e não chorando diante da aula. Choro que vai levando até um desespero, tanto da mãe quanto do filho, porque ele não quer mais saber daquela aula. Agora, põe a criança para brincar, para montar uma música com as letrinhas, com as palavras, ela vai gostar. E não estou falando aqui de ensinar o nome da letra, nem de ensinar a sílaba. Nós estamos falando aqui de cantar, de pular, de brincar com as palavras, de achar as rimas, aí por diante. A Andréia, eu tenho feito as dicas da tia Selma, tenho conseguido resultado. Ao final de cada sequência, costumo propor dobradura e desenho. Legal, desenho é uma representação do pensamento da criança, né? Como parte das minhas atividades remotas. Ótimo, Andréia, porque na atividade remota você vai propondo a criatividade lá em casa. Então, que lá em casa a criança tenha a oportunidade de criar também, não que ela tenha que fazer tudo no papel para te mostrar, mandar foto para o professor, mas que você saiba que você está ensinando ela a ser criativa, a brincar com a mãe, a brincar com um objeto, a brincar com um pano, a brincar com uma boneca, com o carrinho, brincar com os pauzinhos que tem ali, com tampinhas de garrafa, com qualquer coisa que você vai oferecer para a criança, a imaginação dela permite o brincar. E nós sabemos que o brincar ensina. Nós, educadores, sabemos. Precisamos é confiar mais nesse brincar educativo. Esse brincar educativo é o brincar que fala para a criança assim, faça, coloque a sua imaginação, a fantasia, o faz de conta. A escrita espontânea, a Andréia está colocando aqui, a escrita espontânea, eu trabalho com a realidade inserida no planejamento. Bárbaro, bárbaro isso, Andréia. Faça assim que vai fazer a diferença. Fazer a cabana, Lucineide dando ideia aqui, fazer brincadeira de casinha, montar uma casa com um lençol no sofá da sala, nas cadeiras da cozinha. Olha que gostoso. Quando você estimula que a criança brinque assim, você está fazendo uma educação infantil de qualidade através do ensino remoto. Mesmo com o ensino remoto, a criança transforma a casa em uma escola de brincar de verdade, uma brincadeira gostosa. Não vamos querer intelectualização precoce antes da hora. Intelectualizar a criança é você não respeitar que ela gosta de brincar. Aí você quer respostas. Por isso que o professor, muitas vezes, fica pedindo fotos, pedindo que as atividades venham prontas de casa, mas você nem sabe se foi realmente vivenciado aquilo lá. O papel não vai dizer a experiência, o sentimento, a brincadeira, o prazer vivido pela criança. Não vai dizer. O que vai dizer, de fato, são as interações. É a mãe que pode dizer. Ah, meu filho gostou, ou meu filho nem deu bola. Aí que é a história. Se seu filho não está atento, não está também aprendendo. Se ele não está vivendo aquela atividade, ele também não está aprendendo nada, nada. Isso que é uma coisa que a gente quer impedir. Lucineide dando ideia, brincar de detetive, o que vamos fazer aqui hoje? Vamos pesquisar, vamos brincar de detetive? É uma atividade do nosso curso,
do Alfabetizar Brincando. As crianças amam. Por que que elas amam? Porque elas estão querendo brincar. E o que a gente inventa? Brincadeiras. Então, professor, reveja sempre sua aula, faça como a Andréia está contando aqui, eu adoro desenho, eu adoro fazer estímulo às crianças, eu adoro provocar que elas falem, desenvolver a oralidade, porque a leitura e a escrita, antes disso, vem a oralidade, vem a fala coerente, completa, repertório aumentando, repertório crescendo. Aí sim, nós estamos falando agora de educação infantil de qualidade, de ensino fundamental de anos iniciais com qualidade. É isso que a gente espera do ensino híbrido agora. Se vai voltar a aula, alguns dias presenciais, outros dias online, que seja carregado de muita curiosidade, despertando a curiosidade da criança, com continuidade nesse ir e vir, fazer o ensino híbrido daquela metodologia ativa, onde o aluno é o protagonista, o aluno busca a autogestão da aprendizagem, ele aprende a ter autonomia na aprendizagem, porque você ensina através de atividades com sentido, contextualizadas, brincantes, e que dê continuidade no presencial e vai para casa. A bagagem, a mochila desta criança não pode só levar o lanchinho, uma troca de roupa, um caderno. Ele tem que levar na bagagem emocional, lembranças, experiências, para ser ouvido. E vai chegar na escola, vai encher essa mochila de novo, a mochila emocional, a mochila do pensamento, com emoções, com experiências, que ele vai viver ali, vai levar para casa. E lá ele descarrega aquela mochila gostosa para a mãe, para o irmão, para quem está lá. E aí há essa troca. A Liga do Saber que eu coloquei para vocês no início dessa live. Se você perdeu o comecinho, volta lá depois e assiste a Liga do Saber. É isso que a gente quer que a criança faça, que ela aprenda na troca, na interação. Adulto, criança, criança e criança. Vamos, se Deus quiser, voltar logo com o presencial. A Andréia está falando aqui. Eu gosto de brincar com esconde-esconde de palavras. Quando acha, lê em voz alta e vai procurar outra. É super legal. Olha que gostoso. Esconde-esconde de palavras. Uma brincadeira, né? Ó, a Andréia dando a dica aí, professores, não dá para fazer isso online? Lógico que dá. Combina com a mamãe. Mãe, vamos esconder algumas palavras na sua casa? E pede para a criança procurar. Quando ela encontrar, você dá dicas para ela. Ó, isso daqui é o nome de alguma coisa assim, fala o nome do seu brinquedo, é o nome do nosso cachorro. Coloque desafios para a criança fazer em casa, para essa bagagem nessa mochilinha dele ficar prazerosa, gostosa, senão não vai ter aprendizado mesmo. Legal? Mônica, demais essa aula. Obrigada, Lilian pondo palminha. Fez sentido isso que eu falei para vocês do ensino híbrido? Se fez, põe um joinha aí para mim, tá? Vamos divulgar essa live para outros professores na sua escola, que é a Andréia. Expliquei para as minhas mães e aos alunos a importância do desenho. Toda proposta eu explico o que dá atividade. E sobre as brincadeiras também explico o fundamento. Ótimo, ótimo, porque, Andréia, se você explica e envolve a mãe, vocês formam essa parceria, porque vocês, tanto professor quanto mãe, tem que se dar as mãos, ó, para junto cobrir essa criança de aprendizagem significativa. Nós não queremos mais criança chorando na frente de tela, gente. Não dá, nenhuma criança aguenta mais. Chorando e não sabendo ler, não aprendendo a escrever, não aprendendo a decodificar aqueles grafemas. Portanto,
nós temos que ter outras técnicas. Lembro daquela frase, eu gosto muito, se eu não aprendo desta forma, me ensine de outras formas. É isso que nós temos que fazer. Se a criança não aprende da forma que você está ensinando, ensine de outra forma. Vamos buscar atender ao interesse da criança. A André ainda falou, expliquei para as minhas mães e os alunos a importância do desenho. Toda a proposta que eu explico da atividade. O desenho é fundamental, porque é uma representação gráfica, é a forma da criança já dizer o que ela está pensando através do desenho. Imagine através da escrita, então. Que delícia! Quanta coisa vai surgir aí. Então, se eu não aprendo dessa forma, me ensine de outra forma. Fica com essa frase hoje para você pensar se a forma que você está ensinando está chegando para toda criança. Grande beijo, até mais!